New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala galera do NGP, aqui é Caio Centini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Hoje estamos com um episódio especial sobre livros de jogos. Nós falamos de jogos extensivamente aqui no NGP, por motivos óbvios. Já tivemos um episódio vários anos atrás em que a gente falava sobre filmes de jogos e agora é a vez de falar de literatura relacionada a jogos, seja novelizações, aqueles contos dos bastidores da produção de jogos, aqueles estudos mais acadêmicos. E para me acompanhar aqui nessa conversa, eu tenho meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes. Olá pessoal, tudo bom? E temos também a presença ilustre do Wagner Waka, do Bonus Stage. E aí, gente, beleza? Seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o convite. Que isso, eu que agradeço, né, cara? Sempre gosto, assim, cara, fico pensando assim, meu sonho é sempre ser chamado pra gravar podcast com os outros. Porque aí é sempre assim, né? Eu edito, quer dizer, eu só gravo e aí a outra pessoa que edita é maravilhoso. Eu sei bem como é. O Diogo não sabe, porque ele é o nosso editor oficial, né? Eu acabei de editar um hoje, já tem um novo. É maravilhoso, você vai nos outros, fala, você não se preocupa com nada, e aí depois outra pessoa edita, é maravilhoso. Mas, Waka, diga lá. Você, além de participar do Bonus Stage, nossos amigos lá do outro site, do outro podcast, nós tivemos já até a Beatriz falando de Star Wars aqui, descendo o malho no episódio 9, mas você também... Cheia de razão, com certeza. Com certeza. Mas você também trabalha no canal Tech, você sempre fez várias matérias de aspecto muito técnico e tudo mais. E eu queria saber um pouco mais de... Você tem bastante contato com esses estudos mais acadêmicos relacionados a jogos e tecnologia e tudo mais? Cara, eu gosto, e sobretudo muito falando sobre comunicação, né, como jornalista formado aí na área que sou, né, eu gosto muito dessa relação de comunicação com videogames, né, então, sei lá, o aspecto técnico, não no sentido de, sei lá, pegar lá o Mark Cerny falando sobre o PlayStation 4 e todas, né, aquelas questões de hardware e tal, a gente entende um pouquinho, mas não nesse sentido, né, um aspecto técnico de como as coisas são feitas, né, como a roda gira no universo dos games é o que mais me interessa e como as empresas, elas chegam e explicam isso pra gente, né, porque como o próprio Mark Cerny mostrou pra gente, se for, cara, pode ser o videogame mais legal do mundo, se você não souber explicar o que ele é, as pessoas não entendem, né, então eu gosto muito dessa relação, sabe? Sim, e qual que é a sua opinião, aliás, você citou o Mark Cerny já duas vezes aqui agora, qual que é a sua opinião em relação a essa divulgação aí, a comunicação que a Sony tá tendo com o público em relação ao PlayStation 5? Cara, assim, nesse sentido, né, também, não entrando, pelo amor de Deus, né, eu sou totalmente contra a guerra de consoles, né, mas nesse sentido eu acho que a Microsoft tá fazendo um trabalho de comunicação, né, tirando até um pouco das questões de hardware de lado, mas mostrar isso muito melhor, né. Aquela apresentação do Mark Cerny, pra mim, é um desastre em termos de comunicação, sabe? Obviamente, era uma apresentação pra GDC, pra um pessoal mais técnico, né? Era pra ser só pra desenvolvedores que, teoricamente, têm um conhecimento técnico pra entender o que o Mark Cerny tava falando ali. Só que, diante de uma empresa que há tanto tempo tava no silêncio e que sabe que o seu público tem uma necessidade de informação, eles publicaram isso, eles falaram, olha, vai rolar, né? E convidou o público. E eu acho que a pior parte, toda vez que o pessoal fala, mas eles falaram que ia ser um negócio mais técnico, que ia ser o Mark Cerny, deep dive, né? A expressão que eles usaram, né? O mergulho, né? Ia ser mais profundo, não ser tão raso, mas assim, ao mesmo passo, a gente como imprensa recebeu o release disso, né? Então, assim, tinha um aspecto público disso, tinha um aspecto, né? Uma demanda que não fosse só, era pro público em geral, a ideia. Só que é isso, o Mark Cerny falando com aquela voz dele de sono, né, numa apresentação extremamente insonsa e muito, muito, muito complexa, né, cara, ela era muito densa e eu acho que faltou fazer o que a Microsoft falou, chama o Digital Foundry, fala, galera,
esmiuça isso aqui e pro público fala, esse aqui é o jogo, essa aqui é a carinha do console, ó, e vai ser da hora, e bota uns desenvolvedores falando, ó, é o fim do loading, é o gráfico mais incrível que vocês já viram. É isso, sabe? Esmiuça, explica o que é aquele tanto de número que o Mark Cerny apresentou no final chega até o usuário final, né? Pra você que joga, beleza, por que você tem que comprar isso aqui então? Porque vai ser assim, 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 né? E eu acho que foi aí que eles erraram, sabe? Sim, e também o problema não é nem a apresentação, talvez um pouquinho do Mark Cerny, que realmente dá um soninho da porra ouvir ele Foi depois do falando almoço, 3 cara, horas também. sobre hardware. Depois Depois do almoço ainda pra por gente, cima, né? Assim, vamos ser sinceros com os caras também, né? Mas existe aquele macro, né? Porque se você fizer uma linha do tempo da divulgação do PS5, você tem a apresentação do logo, que foi só isso, e daí depois uma apresentação extremamente técnica sobre aquela questão do software, do hardware, principalmente focado no som e tudo mais, que é uma tecnologia que parece ser muito interessante pela explicação que ele estava dando. Mas aí depois a gente tem o controle, e daí parece que tá tudo meio fora de ordem, né? Porque... Sim. E já veja bem como o controle já chegou pra gente de um jeito muito melhor, assim. Ele chegou com as fotos, o que ele pode trazer, né? Ele falou, olha, o pessoal sabe o que é um sensor áptico, né? Sabe o que é interessante. Por exemplo, os caras eles fizeram um bom trabalho de, olha, a gente vai mudar o nome do botão share, porque a gente sabe que vocês gostam. Então teve uma comunicação ali, né? Olha, a gente sabe que o share é importante, mas a gente tá mudando o nome porque ele vai ser mais que isso, né? Puta, aí sim, sabe? Aí não é só você chegar, puta, isso aqui é um SSD, e você não explica o que significa um SSD em comparação com o HD que a gente tem, sabe? É isso que a gente quer ver. A gente quer ver aquele videozinho do Homem-Aranha lá que corre sem loading. É isso que eu quero ver, entendeu? Sim. Thank you for your time. Mas sabe o que mais eu quero ver, Diogo? Diga. Você trazendo aqui pra mesa o livro que você trouxe para nosso podcast. Porque a gente vai falar aqui de livros, e eu sei que você é uma pessoa que a gente já até conversou aqui no podcast, que você é um grande defensor aí de livros digitais, você sempre traz vários produtos dessa mídia aí. O que você trouxe pra hoje? Então, eu sou realmente evangelizador disso. Eu sou aquele cara que bate com Kindle nas pessoas. Por favor, leia Kindle, por favor, leia digital. Eu sou até meio chato com isso, mas eu tenho aqui 3 livros, vou falar de uma forma um tanto breve sobre eles. E o primeiro, eu queria tirar logo ele da frente, né, da lista, porque apesar de ser um livro interessante, muito bom, por se tratar da origem de uma das empresas mais importantes e uma das maiores, eu acho, hoje em dia da indústria, eu queria falar logo para me livrar, porque ele tá com uma tradução, assim, eu não tenho outra palavra para não dizer que não seja horrorosa, sabe? Tá sofrível mesmo a tradução, e o bizarro é que tá lá bonitão o nome do tradutor bem grande, assim, na contracapa, como se fosse motivo de orgulho. Eu tô puto com esse livro por causa disso, porque eu sei que é um bom livro. O livro é O Grande Fora da Lei, A Origem de GTA, de David Kushner. Deixa eu já te perguntar, Diogo, só uma pergunta. Qual que é a editora? É a Dark Side. Tá, ok. Não, é que eu vou falar do livro depois também, e a mesma coisa, cara. É uma localização porquíssima, assim. Mas aí a gente conversa isso depois. Triste. Porque parece que... E assim, cara, sendo honesto, são coisas simples, sabe? Não é uma tradução que... Eu fui atrás do original, fui ver, porque era um ponto, assim, que trocava sentido de frases. Por exemplo, tem um trecho, o David Kushner, ele é jornalista, ele trabalhou na The Wired, ele trabalhou na Rolling Stones, ou seja, ele cobre videogame já há um tempo, né? Ele participa de E3, participa de várias coisas. E tem um trecho no livro que, em teoria, né, na tradução ficou como a mídia de videogame é maligna e incompreendida. Eu falei, porra, cara, isso aqui tá estranho demais. Onde que um jornalista que cobre videogames ia chamar videogame de uma mídia maligna? Porra, na verdade ela seria mal falada, sabe? Mal interpretada, malquista, alguma coisa assim, assim, né? Malquista. Pois é, e o cara traduziu como maligna. E assim, não é só isso, sabe? É uma série de estranhas que vão trocando sentido da frase. Falando de GTA, né? A gente fala lá desde o iniciozinho, quando ainda era uma empresa lá no cantinho da Escócia.
a DMA Design, que o David Jones, ele era o responsável, criou o primeiro GTA daquele jeito, jeitinho, né? Visto de cima, impressionou todo mundo pelo potencial que ele tinha. Mas, desculpa te cortar, mas é que eu preciso fazer essa inserção, que é muito legal que o GTA começou como bug, né? Sim. Porque na verdade ele era pra ser um jogo em que você era o policial, que você perseguia os bandidos, e daí tinha um bug que o policial vivia te jogando pra fora, assim, e meio que os jogadores eles gostavam mais dessa toda essa destruição do que realmente ir atrás dos bandidos. Eles tiveram a ideia de trocar, né? Inverter, porque a ideia inicial era realmente você ser um policial e seguir as regras. Só que as pessoas que não queriam seguir as regras poderiam, porque eu tenho que parar no sinal se eu posso avançar, ou então porque eu tenho que me desviar desse grupo aqui de religiosos se eu posso atropelar todos de uma vez só, em fila. Então, eles mudaram, né, realmente a ideia inicial e isso foi uma puta polêmica na época, entre eles mesmo, né, só que eles viram o potencial tão avassalador que isso poderia ter, que eles contrataram um marqueteiro para potencializar essa polêmica, né. O primeiro GTA, ele contou com a ajuda de Max Clifford, que ele assoprava no ouvido de alguém influente e falava, aquele jogo ali xingou tua mãe, e o cara ficava putaço, sabe? E assim, olha, só pra falar pra vocês, isso é uma técnica que vem, assim, da indústria há muito tempo, tá? Os caras não inventaram nada aí, não. Por exemplo, hoje a gente, né, eu sei que o Dema, que participa aqui, muito, né? Ele é um grande crítico disso, assim, cara, dessa questão do insider, né? Tem muita gente na indústria que vaza informação porque ele quer que seja vazada. Nesse sentido, assim, chega pro jornalista e fala aqui, não conta que eu te contei não, que é exatamente porque ele quer ou ele testar uma informação ou fazer isso aí que o Diego falou, de tipo, vamos plantar isso aqui, ver o que acontece, sabe? Sim, pra criar o buzz mesmo, sabe? Pra criar o barulho, pra fazer com que o pessoal fale sobre o jogo. E isso deu muito certo. Deu certo ao ponto de GTA, na época, estava sendo comparado ao Tomb Raider, né, na época. E, né, os gráficos não... na época, a Lara era considerada uma revolução. O PlayStation tava, né, com os gráficos bem 3D e tal. E o primeiro GTA visto de cima não impressionou todo mundo. Mas chamou atenção pela violência, né, e até um pouco cartoonizada, mas mesmo assim era uma violência que o pessoal não estava habituado a ela ainda. E eu acho que cada GTA, cada GTA foi plantada uma mini bomba, né, de polêmicas, que o livro ele retrata muito bem, ele conta cada etapa dessas polêmicas, porque eu vou enumerá-las, mas o ponto é que a Rockstar, ela fazia isso, ela plantava esses problemas e tirava o corpo fora e deixava o problema todo para os lobistas no Congresso, para se virarem, né, com a repercussão daquilo tudo. E chegando ao ponto da Patricia Weiss, né, que é a presidente da IRSB, né, que é a agência que faz a classificação de jogos nos Estados Unidos, segurarem o problema todo, sabe? Eles simplesmente botavam o problema e saía fora. No GTA 1 e 2 eles eram muito semelhantes, então as polêmicas eram praticamente iguais. Mas a partir do 3, que foi a revolução, né, dos jogos de mundo aberto, de você poder fazer tudo o que você quisesse, ao ponto de a palavra-chave dos jogadores em relação ao jogo ser liberdade ao invés de violência, né? Mas na cabeça do pessoal que estava lá tentando puxar alguma crítica mais ferrenha ao jogo, falava que você podia pegar uma prostituta e matá-la depois, sabe? Algo assim que o jogo não te impulsiona isso, você faz se você quiser, né? Era a liberdade que o jogo te cedia. Então, seguiu após com a trilogia, né, naquele esquema, que foi depois o Vice City, que a gente até comentou já algumas vezes aqui no podcast, que teve uma polêmica muito séria, né, numa missão que teve lá para mate os haitianos, que isso foi muito problemático. O presidente da Rockstar, acho que não foi o Sam Houser, não, foi alguém da Take-Two que teve que pedir desculpas por causa disso, porque até o prefeito de Nova York tinha se incomodado com isso, né?
Mas enfim, aí depois teve o problema lá que ficou muito conhecido, né? Que é do Hot Coffee no GTA San Andreas. Sim. Ou seja, que praticamente quase paralisou a indústria. Foi um puta problema que botou a Rockstar em xeque mesmo, porque como era um arquivo secreto não, né? Mas escondido dentro do código do jogo, eles enviaram para ser analisado pela instituição que faz a classificação de jogos, e eles classificaram para não mature, né? Pode ser até 18 anos. E um conteúdo sexual, eles não sabiam dele, foram saber depois, e isso botou em xeque a credibilidade do órgão. Então isso foi um puta problema na indústria em si, né? E esse foi só um dos leques dos problemas que o livro retrata e que a Rockstar está envolvida, né? Esse livro é muito bom. E eu acho uma pena, né, que ele tenha uma tradução tão feia, sabe? Tão ruim, porque fica a credibilidade de será que tudo que se está contando aqui é realmente da forma que aconteceu? Porque ele também retrata o outro lado. Porque ele trata também do principal adversário, o maior vilão da Rockstar, que é o Jack Thompson, né? Então tem tudo ali. Inclusive nessa parte do Jack Thompson tem erros de tradução ali que são bem gritantes. Eita. Mas o livro é muito bom. Tirando isso. Muito bom. Tem uma questão engraçada que acho que dá pra pontuar aqui, é que jogos, mesmo aqueles ultra violentos que nem esses que a gente vê da Rockstar, Mortal Kombat e tudo mais, eles sempre lutam pra conseguir aquela classificação M. Porque na verdade existe uma classificação que vem depois dessa, que é, se não me engano, que é a A, que é Adults Only, que é pra 18 anos. E parece meio bobo, né? Você pensar que Mature é só pra 17 e o Adults é pra 18, e é uma diferença gritante. Mas o problema é que muitos lojistas se recusam a vender jogos com essa classificação. E normalmente o que faz com que essa classificação vá pra cima é... Deixa eu lembrar um jogo que tem o Hatred. Acho que vocês dois conhecem o Hatred. Acho que o Bully também, né? Super... O Bully não. O Bully acho que é Teens. O Bully é Teens. Ele é a classificação 15 anos. Nossa. Ok. É porque não tem sangue, não tem sexo. É. Ele vai nos limites assim da classificação, mas ele não consegue chegar pra 17. Inclusive é uma das principais gritas do Jack Thompson, falando como assim que é um jogo teen? É impossível, é um absurdo. A Rockstar só faz jogo absurdo, então não pode ser teen, né? Então era uma das críticas muito sérias dele. E o Hot Coffee foi justamente retirado, ou na verdade o acesso a ele foi retirado dos jogadores, porque isso faria com que a classificação pulasse para adultos. E daí, por exemplo, o Walmart não poderia vender, o GameStop não poderia vender e por aí vai. Eu não sei se a galera aqui, né, que escuta também é velho que nem eu, mas nos tempos da locadora, olha aí que frase bonita, tinha aquele o cantinho do, né, o cantinho do conteúdo adulto, vamos assim dizer, né, que era o chiqueirinho onde tinha, né, os filmes e conteúdos que eram basicamente tudo pornografia, né? E meio que, nesse sentido, esse jogo teria que, né, entre aspas, hoje eu acho que nem tem mais isso, né, esses lugares e tal, mas ele teria que entrar nesse cantinho, né? E aí é isso. A partir do momento que você tira da frente ali do jogador, tem que tirar das vitrines, obviamente as vendas caem, né? Sim, é coisa de 30% do conteúdo total das vendas viriam desses lojistas, né? Então é uma preocupação muito forte deles. Eu acho que é um atraso do jogo, né? Se você colocar. Porque se você olhar bem, é uma cena até, assim, boba, sabe? É sexo, mas não é nada extremamente explícito. Tanto que ele teve uma polêmica muito maior nos Estados Unidos. Quando descobriram isso, na verdade a descoberta foi na Europa, foi um programador lá, mega obscuro, depois, né, foi uma puta dor de cabeça, mas lá eles achavam engraçado, sabe? Olha só, tem o CJ aqui tá transando com a namorada, olha que engraçado e tal, mas aqui foi pro Congresso, sabe? Olha que escala do problema. Então mostra um pouquinho das situações, né? Porque o Sunhouse, ele falava que isso é uma puta hipocrisia, porque no mesmo lugar onde a pessoa compra uma AR-15, o cara vai no Walmart e compra uma arma de fogo, mas não pode comprar o GTA por causa que tem uma cena, um minigame de sexo, sabe? Era bem... na cabeça dele era alienígena o conceito. Sim, e tem outro jogo
que eu não sei se é citado, mas ele chega a citar a época do Manhunt 2 nesse livro? Cita tudo, cita do iniciozinho do primeiro GTA até o 5, né, o GTA V. E ele cita também o Manhunt e diz que na própria Rockstar tava rolando uma espécie de incômodo, sabe, um desconforto, porque parecia que era a regra você tentar chocar cada vez mais, né? E o pessoal tava começando a achar que não era mais focado na história, a narrativa, por mais que seja adulta, que a intenção deles era sempre contar uma nova história para adultos, né? Era uma mídia nova que, né, sempre é criticada, enfim. O sonho do Sennheiser era fazer isso, contar uma história para outro tipo de público, né? E o Manhunt ele já deixava de ser um pouco narrativo para ser explícito, para ser apenas uma violência gratuita e sem propósito. No livro ele diz que o pessoal, os programadores e o pessoal, os artistas e tal, ficavam incomodados com certas decisões deles lá dentro. Sim, eu falei isso do Manhunt porque justamente o 2 teve que sofrer censura para não cair nessa classificação, né? Porque tinha cenas de enfiar uma seringa no glóbulo do olho da pessoa e mostrava realmente isso. Então, por exemplo, enfiar a cabeça da pessoa na caixa de força e você vê ela se contorcendo de tomar um choque. Então eles tiveram que mudar as cenas assim de maneira que fosse, abre aspas, mais palatável. Fosse mais subjetivo, né? Sim, que não fosse tão explícito. Ô Diogo, eu tenho uma pergunta pra você sobre o livro, na verdade assim, como a influência de GTA também influenciou a relação da violência com os jogos, né? Ele traz uma análise sobre isso ou ele é meramente, ele só conta a história, né? Ele traz algum juízo de valor do quanto isso foi prejudicial ou ele só relata? Olha, ele tem duas frentes, né? Uma fala sobre a própria empresa, a Rockstar, e outra um ponto de vista do Jack Johnson. Jack Johnson é o cantor. Ele traz outro ponto de vista do Jack Thompson. Uhum. Né? E nesse ponto de vista, relata porque Jack Thompson ele levantava um pouco a bandeira de contra videogames, independentemente da narrativa deles, né? E nessa briga dele aconteceu posteriormente o Columbine. Então nisso ele ganhou muito destaque para criticar a Rockstar, criticar videogames de modo geral. E nesse livro ele conta uma fatalidade que duas crianças pegaram a arma do pai e foram para uma beira de uma autoestrada, atiraram a esmo e acertaram 2 carros, sabe, matou gente e tal. E por eles jogarem GTA, relacionaram o caso a isso. Né? Só que uma análise mais aprofundada dessa família mostrava que eram 2 irmãos, ambos com históricos extremamente conturbados, precisavam o menino mais novo, inclusive, ele tomava remédios, sabe? Precisava de um cuidado maior, de uma atenção maior, e não teve, né? Eles tinham acesso à arma, né? E isso aí, sabe, desencadeou um problema muito triste que as pessoas acabam relacionando a videogame. É o caso clássico de relação inapropriada de um acontecimento violento com a violência dos games, né? É bem típico, né? Sim. Inclusive, falei do Grande Fora da Lei, né? E outro livro que eu tinha comentado é o Videogames e Violência, a Cruzadas Morais contra os Jogos Eletrônicos no Brasil e no Mundo, de Salah Khaled Jr. E esse livro, ele é muito mais aprofundado, ele tem um viés até um pouco acadêmico, né? Mas eu acho que ele é obrigatório para todo mundo que gosta e acompanha videogame, porque ele retrata com uma autoridade essa causa de relação de causa e efeito, né? Realmente videogames causam violência? Seria um culpado? E logo no início o livro diz não, né? Não causa, por causa do que eu vou contar daqui pra frente. Eu acho que o Khaled, até já dizendo aqui também, eu já li esse livro e eu tive a sorte, talvez, de até conversar com o professor Khaled sobre o livro. Eu entrevistei pro Canaltech. E acho que uma das coisas mais bonitas do livro é que no começo ele é muito claro, assim, ele fala assim, cara, olha, primeira coisa, não tem essa relação, e o livro, ele tem esse viés, né?
Embora eu não ache que ele seja enviesado, ele tem essa proposta. Ele reforça, né? Ele não deixa você apreensivo para saber qual é a opinião do autor, né? Porque o livro não existe imparcialidade, o cara tá escrevendo o livro com uma ideia fixa na cabeça. Mas ele relata os motivos dele ter aquela opinião logo no início do livro, né? E ele é interessante porque o livro é dividido em 6 partes, eu acredito, se não salvo engano. E na primeira parte ele meio que conta todo o basicão, né? Que a gente mais ou menos já conhece. E dali pra frente ele trata de coisas que, pelo menos no meu caso, foram bem novas, né? Eu acho interessante porque o livro ele usa o termo pânico moral, né, para contar as histórias dos jogos e as relações que as pessoas criam, né, de medo, né, realmente, a palavra é essa, de medo da influência que os jogos podem causar nas pessoas, né, que ela pode desencadear algum tipo de violência. E uma coisa que eu não conhecia é que começou, né, o primeiro pânico moral que ele diz, começou com um jogo chamado Death Race, que eu nunca tinha ouvido falar na vida. E ele é baseado num filme do Sylvester Stallone, cara, que eu também nunca tinha visto, chamado Death Race 2000. Mas o que eu acho legal do livro, assim, nesse sentido, né, é que ele não necessariamente pontua o Death Race como o primeiro, mas e ele reconhece, ele fala, eu reconheço que a gente teve jogo antes disso, isso também já tinha acontecido com a indústria da música, já tinha acontecido com a indústria do cinema, com a indústria da programação, inclusive em jogos para computador, mas assim, o grande, né, fato associado a ele e tudo mais foi com Death Race, e por isso ele começa dali. E eu acho que esses detalhes meio que acadêmicos, assim, essa necessidade de falar, ok, eu reconheço mais parto daqui por causa disso, eu sei que um leitor mais avisado vai falar assim, assim, assado, mas eu traço a linha aqui por causa disso, tá? Gente, eu sei disso, mas eu vou ignorar porque esse livro precisa disso. Esses detalhezinhos são muito importantes, assim. Sim, ele lembra também da crítica, né, da espécie de censura que quadrinhos teve em 1954, quando teve aquele selo, né, o Comics Code Authority. Então ele fala, olha, é uma mídia nova, e como mídia nova, ela vai sofrer uma espécie de pressão um pouco mais acentuada para tentar se enquadrar numa espécie de padrão moral ali. No final dos contos, assim, é o filho mais novo, né, o moleque mais novo na turma, e tudo de merda que vai ser culpa dele. Porque é isso. Ninguém conhece, ele não tem credibilidade, é a pessoa que sabe se defender menos, né, porque também é muito novo. Então, assim, tudo de merda que a gente puder falar que foi ele que fez, vai ser ele, e videogames meio que entra nessa, né? Sim, é uma pena, cara. É uma pena essa visão era tão padronizada antes e, de certa forma, ela não foi, assim, não eram todas as empresas que evitavam ter essa visão ruim, né? Porque, por exemplo, a gente teve casos que são, assim, a palavra é repugnante, porque teve uma empresa chamada Mythic que lançou o jogo Cluster Revenge, né? Aquele que você, né, estupra uma índia. Porra, que jogo que não vai ter uma crítica em cima disso, sabe? Então, algumas empresas, elas também faziam por onde. Por exemplo, tem outras empresas também, algumas japonesas que, sei lá, incitam um estupro, por exemplo. Então, não é um caso do autor defender que apenas os jogos são simplesmente inocentes, que não fazem nada de errado, sabe? Tem alguns casos que realmente eles mancham o nome da indústria, mas não é isso. São casos isolados, né? Mas ele retrata, fizeram isso também, tiveram outros jogos, por exemplo, que tiveram discursos de ódio e tal, e esses sim, eles têm que ser completamente ignorados. E ele retrata a mídia que cobre videogames, né? Os jornalistas que são especializados na área, que eles próprios eles repudiam esse tipo de jogo. Então ele compara mais ou menos a imprensa normal, né, por assim dizer, e a imprensa de jogos. Ele fala, a imprensa que é focada, que entende do assunto, ela mesma repudia isso.
enquanto a imprensa geral, né, A grande assim, mídia. mais aberta, a grande mídia, que ele usa muito essa expressão, ela tenta explorar o sensacionalismo ao máximo possível para poder vender a notícia. Ela transforma num fato curioso, né? Sim, trazendo especialistas e tal, e para tentar validar uma opinião já pré-concebida. Cara, sabe, acho que uma das coisas mais importantes que eu vi desse livro, assim, como um jornalista da área, né, o professor Khaled, ele não é jornalista, ele é advogado, e isso eu acho criminalista, que é né? advogado criminalista, e isso é importante pro livro também, porque ele dá uma outra visão, e eu já achava assim, beleza, eu fui pro livro entendendo que essa relação de videogames e violência não se concretiza, né? E eu esperava que fosse mais simples, assim. Então, qual que era o meu viés quando eu fui pro livro, né? De que a mídia, principalmente a televisão e tudo mais, trata o videogame como um ambiente de violência, porque a mídia concorre por atenção, né? Então a TV, não interessa pra TV que a pessoa fique no videogame, né? Esse era o meu pensamento simplista, assim, mais básico. E meio que é a primeira coisa que ele fala, tudo, esse é um pensamento comum, mas ele não se concretiza também, tipo, ele é bobo, né? E ele vai esmiuçando por que esse pensamento é bobo, e depois ele entra no que ele chama de pânico moral e fala assim, é muito maior que isso. E pra mim isso foi muito agregador, sabe? Até como jornalista de games que achava, né, no meu altarzinho aqui, muito bobo também pensar isso, mas fala, não, beleza, isso aí pra mim já tá resolvido, né? E ele me mostrou que não, esse pensamento é muito simplista. E geralmente o pensamento muito simples, ele tá errado, né? Como visto no livro, assim. Então é um livro bem legal até pra quem já tem uma certa experiência no universo dos games, vale muito a pena, sabe? Sim, eu gosto muito também da bibliografia do livro. Putz, né? perfeito. Ela é gigante, sabe? Ele consegue, ele pontua, ele não é um achismo, sabe? O cara, eu vou botar meus vários diplomas de advogado, de criminalista, de tudo mais, de historiador, né, para validar a minha opinião. Não tem carteirada. Ele não tem carteirada, ele vai pontuando cada argumento com estudos, com estudos sérios e tal. Isso é muito bom. E eu acho que o capítulo talvez mais impressionante desse livro, ele seja acho que o capítulo 5, em que ele começa a apresentar vários estudos que relacionam, né, vários estudos acadêmicos, assim, de grandes universidades e tudo mais, e ele começa a falar sobre uma cultura de produção acadêmica, né? E por que ela não funciona pra fazer essa relação direta, assim. Então é muito legal porque ele fala, beleza, vocês não acreditaram em mim até agora, vamos então olhar pro que a academia fala. E essa análise é muito rica. Eu acho que é o momento do livro, assim, que se você até então tava falando, mas cara, isso aqui tá muito ainda no campo do subjetivo, é aqui que o negócio ganha um ar um pouco mais científico, assim. E aí eu acho que ele destrói no livro, assim. É onde o negócio passa com rolo compressor, assim. E se você sai do livro achando outra coisa, assim, você não entendeu esse livro. Assim, é incrível o que ele faz nesse sentido, sabe? Eu acho interessante que nesse capítulo ele fala cheio de dedos, sabe? Ele fala, olha, eu sei que esse trecho aqui tem muitos estudos, tem muita coisa, mas eu espero que não seja maçante, mas é importante que você entre nesse capítulo ciente, né? Que vai ter aqui alguns estudos que talvez soem acadêmico para alguns. Então, e ele é um capítulo muito importante do livro que ele chancela, né, as opiniões dele ali com os estudos. Né? E eu acho também muito interessante do livro, além desses comprovantes, né? Ele mostra também alguns recursos judiciais que deram vetos a alguns jogos, né? Tanto lá fora quanto aqui, né? E os daqui, não que lá fora não seja, né? São esquisitos também, mas lá nos Estados Unidos, por exemplo, eles botam um pé firme nas questões constitucionais e tal, enquanto aqui os textos judiciais são bem bizarros, sabe, para evitar com que Bully, por exemplo, saia, ou que Carmageddon saia,
Ou seja, é uma leitura que é uma curiosidade, na verdade, né? Que a gente sabe que esses jogos foram banidos daqui do Brasil, mas que a gente não sabe qual foi o argumento judicial para isso. E ele apresenta isso, eu acho muito bom. E para finalizar o ponto desse livro, eu acho que ele encerra, acho que de uma forma mais bonita possível, e eu acho que é o argumento mais forte de que violência e videogames não estão relacionados de forma alguma. Né, que ele conta uma história que talvez pra gente aqui já conheça, porque é uma história muito interessante, muito impactante até, que é a história do menino que, né, do rapaz que anos depois foi ligar o videogame e viu que o pai dele, que tinha morrido quando ele tinha 6 anos, né, ainda estava lá como um fantasma, né, naquele jogo de carro. Sim. Né, e essa história é muito bonita e o cara simplesmente não avança porque ele sempre vai querer jogar com o pai. E não tem história mais bonita do que essa pra você relacionar a videogames, sabe? Como que uma história dessa, com esse grau de emoção, né, vai estar relacionada à violência? Não tem como. Não, e até assim, pra deixar bem claro, assim, o livro ele nem é tão enfático assim em dizer que não existe relação entre videogame e violência. O que ele quer dizer é que os estudos que falam que existe não são conclusivos. Sim, não são conclusivos. Ele inclusive toca num assunto até um pouco espinhoso, que ele fala que videogames não incitam a violência, mas ele talvez empreste uma estética à violência. O militarismo, todo um debate sobre isso, assim, que é válido, de tipo, cara, assim, ok, né, porque tanto jogo, tem até um texto, acho que maravilhoso, do Rick Sampaio, lá do Overloader, que ele faz sobre o Death Training, né, que não tem muito nada a ver com isso, mas eu acho que é uma pergunta muito poderosa, que assim, toda vez que alguém olha para um jogo e fala, beleza, se eu não atiro, o que eu faço nesse jogo? Que é algo a se pensar, né, se eu não atiro ou não bato em alguém, né, eu não tenho uma relação de violência com outro personagem, o que eu faço? Qual que é a ação aqui? Né, exatamente porque videogame é muito sobre isso também. Então é muito interessante. O livro ele é bem assim, ok, gente, eu tô falando aqui que se uma pessoa fala que o rapaz, o molequinho foi lá, pegou a arma e matou 2 pessoas na estrada porque ele jogava GTA, não, essa relação não existe, né? Eu não tô falando que as relações que sim, tudo está separado, mas assim, essa relação direta não existe, né? E outras relações assim, mais diretas, de tipo, o quanto isso causa raiva, causa violência também, pelo que ele falou, sim, elas não são comprovadas e não são conclusivas, né? Então eu acho que isso é muito, muito interessante no sentido do livro, de ser também bem claro, assim, de tipo, cara, eu tô muito falando sobre o não do que o sim, né, e eu acho que o livro também é muito honesto nesse lado, sabe? Sim, ele é um livro muito, muito completo, que eu acho que todo mundo que gosta da mídia e que acompanha devia ler, porque é um estudo que vale muito a pena. E o terceiro, que eu queria só citar bem breve, é Resident Evil: A Conspiração Umbrella, que ele pega a nossa nostalgia lá do primeiro jogo, né, e também ali do remake, e transforma num romancezinho, sabe? Baseado bem nas histórias ali, com algumas alterações, né? Pra caber a Jill e o Chris, assim, na mesma... dando um protagonismo igual pros dois. Mas é bom, é gostoso de você ler e lembrar do jogo jogando, sabe? Então, são esses 3 livros que eu gostaria de recomendar. O Grande Fora da Lei, que né? Apesar da tradução ruim, é um livro que tem um conteúdo legal. Tem o Videogame e Violência, que é imprescindível, tem que ler, não tem opção. E o Resident Evil: Conspiração Umbrella, um romancezinho bem leve, agradável. Então, são essas 3 indicações. Bom demais. E, Caio, eu sei que você tava lendo aí de um sujeito que a gente já falou muito esses dias. Então, qual o livro que você tá lendo? O Diogo me acompanhou nessa semana, quando vocês estiverem ouvindo essa gravação, a gente ouviu na mesma semana, falou de 10 anos de Peace Walker, e agora a gente tá fazendo o nosso cubinho do livro. E eu meio que me inspirei, tava jogando Peace Walker, eu decidi fazer alguma leitura relacionada a Metal Gear. E há muito tempo eu quis ler um livro chamado Kojima Code, que foi escrito pelo Terry Wolff. Ele é uma figura muito preeminente. Se você participa assim desse círculo da fanbase de Metal Gear, você conhece o Terry Wolff. Ele era muito preeminente na época do 4, do 3.
em que ainda existia muita coisa de Metal Gear rolando, então existia muita teoria do que ia acontecer e tudo mais. Se não me engano, ele até foi uma das pessoas envolvidas naquela teoria do 5 de que o médico era o Venom Snake, e daí ele estava certo. E é uma obra estranha, porque o Kojima Code ele aborda um tipo muito específico de público que eu acho que eu não faço parte dele. Ele, por exemplo, ele funciona ao mesmo tempo como uma espécie de... Ele tenta ser uma espécie de introdução para aquelas pessoas que não conhecem Metal Gear, porque ele faz uma linha do tempo muito linear, em que ele começa desde a infância do Kojima, dos pais dele, mas ao mesmo tempo ele faz uma introdução aos jogos, ele faz uma narrativa explicando o beabá, assim, sabe aqueles detonados de quando você comprava revistas, assim, explicando a história? Que é meio estranho, porque ao mesmo tempo que você tem esses bastidores que são muito interessantes para quem é fã do Kojima, quem é fã das obras dele, tem essas explicações assim dos jogos que você não precisa, porque se você quer se aprofundar mais no Kojima, você provavelmente já jogou esses jogos, você já sabe o que acontece. Eu não preciso de 7, 8, 10 páginas explicando o que acontece no Metal Gear Solid 1, eu sei de cabo a rabo isso. Então é estranho, porque você tem essa parte que talvez funcione para quem não conhece muito e quer se aprofundar, mas aí por que você faria isso lendo um livro ao invés de você realmente jogar os jogos? Então é meio estranho. Eu pensei que quando você falou do livro, eu pensei que ele se tratava de bastidores da época dos jogos, né, do Metal Gear, ou então de algum método que o Kojima utilizava para poder desenvolver ou para criar, porque... né, se você pega cada jogo dele, a gente conversou isso aí nessa semana, são referências a mil de um monte de coisa, né, de cinema, de música, e eu pensei que o livro ele tratava disso, né, dessas referências que o Kojima usa. Sim, mas esse é o problema, ele tem essa parte muito interessante, mas é só uma parte, sabe, são 431 páginas, eu tô com um livro aqui virtual, comprei lá na Amazon pra deixar o Diogo orgulhoso. Isso aí, garoto. E é interessante, mas ele parece que ele quer abordar dois públicos que não se interpolam. Faltou delimitar público, né? Isso, e daí ele fala desses bastidores, ele fala um pouco do método do Kojima, tem uma parte muito legal. A melhor parte do livro é o início, porque ninguém lembra assim exatamente como era o Kojima antes do Metal Gear Solid 1. Ele fala coisas da infância dele, a proximidade dele com filmes vem porque os pais dele davam dinheiro para ele ir no cinema, ele sempre, tipo, toda semana, mas ele sempre tinha que falar depois com eles, tipo, fazer um resuminho, tipo, resuminho de livro, mas o resumo do filme para discutir com eles depois. Então ele sempre teve um contato imenso, assim, com westerns, com os filmes de ação. Isso influenciou imensamente a maneira dele produzir. E você também vê, por exemplo, a questão dele ser extremamente controlador. Todo mundo faz meme que escrito por Hideo Kojima, dirigido por Hideo Kojima, editado por Hideo Kojima. Mas isso vem desde lá dos anos 80, que por exemplo, ele fez o primeiro Metal Gear lá para MSX e não era um jogo dele, era um jogo militar que a Konami, esse jogo aí tá dando problema, você assume aí esse projeto e vê o que você faz. E ele só teve essa liberdade para fazer porque ninguém acreditava que ia dar certo. Mas aí ele começou a querer ter controle criativo de tudo. Tanto que, por exemplo, no Metal Gear 2, que era um jogo que já tinha mais importância, já tinha um orçamento maior, ele teve que brigar muito. E ele queria sempre ter controle de tudo. Tanto que ele acabou fazendo 2 visual novels que poucas pessoas conhecem. Poucas pessoas, assim, o grande público mainstream, que é o Snatcher, que realmente ele é difícil de você jogar ele oficialmente, porque você só encontra no Sega CD, e quem tem Sega CD, né? Então vamos combinar. Quem tem CD, né? Não precisa nem Sega. 5 pessoas. E o Policenauts, que é pior ainda, porque nunca teve uma tradução oficial para o inglês, que só ficou lá no Japão. E ele fez esses 2 jogos porque ele tinha um controle criativo maior. O Policenauts pior ainda, porque ele fez uma ferramenta de script para que ele conseguisse fazer o jogo exatamente do jeito que ele queria, sem interferência dos programadores. Então, desde os anos 80, ele era obcecado em ter o controle. Ele sempre teve essa filosofia
entenda como bom ou como mal essa filosofia de que a visão dele não pode ser comprometida. E se você vê essa linha do tempo de todos os jogos do Kojima, você vê que nem sempre isso é uma boa ideia. Mas é legal você ver como se formou esse autor, esse designer que a gente conhece nos dias de hoje. É muito legal. Eu acho que se o livro fosse isso, por exemplo, outra coisa muito legal é a briga que o Kojima teve com a equipe de tradução do Metal Gear Solid 1. Metal Gear Solid 1 é o sucesso que é hoje, não só pelo Kojima, mas porque teve um tradutor muito foda, que era o Jeremy Blaustein, que ele pegou aquela matéria bruta do Kojima e deixou de maneira que fosse palatável para o público ocidental, sabe? Alguns diálogos foram mudados, várias coisas foram alteradas ao ponto de que o Kojima brigou com esse cara para que ele não participasse mais de Metal Gear no futuro. E muitas pessoas dizem, né, que Metal Gear Solid 1 é melhor hoje por causa do Jeremy Blaustein, por causa desse trabalho de ocidentalizar a narrativa de Metal Gear Solid 1. Então, sabe, esses bastidores são muito interessantes e infelizmente você fica procurando essas coisas assim que realmente têm relevância em meio à explicação de um jogo que, se você é fã, você provavelmente já conhece. Então eu não sei para quem recomendar. Eu recomendo para você pegar o e-book, porque o e-book é R$25 e a Amazon sempre faz promoção, né? Então talvez, sei lá, se você pegar por 15, 10 e você for fã do Kojima, fã de Metal Gear que nem eu, acho que vale a pena porque ele condensa muitas histórias que você ouve pela internet, mas com embasamento. O Terry Wolf, tô falando mal de várias coisas que ele tá fazendo, mas ele embasa muitas coisas que ele fala, principalmente sobre a origem do Kojima. Entrevistas, making off e tudo mais. Então é uma leitura interessante, mesmo que não vá ser a leitura definitiva para os fãs de Metal Gear sobre o Kojima. Ele encerra no Metal Gear Solid 5 ou ele estende até o Death Stranding? Não, ele muito antes, ele encerra no Metal Gear Solid 2. Ele começa desde a infância do Kojima até a produção do Metal Gear Solid 2. Você pensa que é pouco, mas na verdade ele aborda até os jogos que ele não participou. Tem um capítulo que é dedicado só ao Ghost Babel, que é aquele jogo de Game Boy que ele só produziu. Fala também do Snake's Revenge, que é não um spin-off, mas é uma versão americana que a Konami fez nas costas do Kojima, sem falar pra ele, de uma versão bem ocidentalizada do Metal Gear 1, que parecia mais contra do que Metal Gear. Então ele embasa bastante, ele contextualiza bastante que desde o início a Konami e o Kojima tinham visões muito diferentes de como os jogos deviam ser feitos. E muito da liberdade que o Kojima tinha de fazer essas loucuragens que ele fez foi porque Metal Gear era um sucesso, mas você percebe que foi uma liberdade conquistada, assim, e não dada de mão beijada. E acabou do jeito que acabou. A gente sabe que a Konami sempre quis fazer máquinas de pachinko e o Kojima queria fazer jogo de videogame, né? Visões diferentes sobre o mesmo assunto. Sim, é engraçado porque ele fala que o Kojima ele não tem formação em artes cênicas, ele tem formação em administração. Porque ele queria, na verdade, trabalhar com jogos, mas aí o pai dele morreu quando ele era muito jovem e ele queria trabalhar com isso, mas na época existia um estigma de que trabalhar com jogos é uma perda de tempo. Era o equivalente a você largar tudo e vender sua arte na rua, né? Então, ele meio que demorou muito tempo para, por exemplo, falar para a mãe dele que ele trabalhava com jogos. Só quando ele começou a entrar na Konami, que ele teve o seu primeiro projeto e fez sucesso e tudo mais, que ele abraçou essa ideia de ser um game designer. Ele sempre usou os jogos como maneira de expressar, por exemplo, Snatcher é uma influência absurda de Blade Runner, Policenauts tem muita influência de Máquina Mortífera de 2001, então, sabe, foi sempre a maneira dele expressar a admiração que ele tem por outras obras audiovisuais. Isso é muito interessante. Legal. E tá em português o livro? Ele tem tradução ou tem que ler em inglês mesmo? Infelizmente tá em inglês. Eu até conversei com o Diogo de eu falar, vou traduzir essa porra aí. Mas infelizmente tá em... Eu tava puto com a tradução do GTA, eu comentei com o Caio, e ele falou, porra, eu tinha que traduzir alguém que gosta do jogo e tal, não sei o que. Ele falou, pô, traduz esse aí do Kojima. Mas infelizmente ele tá em inglês nórdico aí. Eu acho que
não existe nenhum Metal Gear hoje em dia que está em inglês. Então eu imagino que se você goste da franquia, você tem algum tipo já de contato com a língua e talvez você não tenha muito problema para entender. Infelizmente não tem em português ainda. Mas se vocês tiverem vontade e não tiverem nenhum problema de ler em inglês, eu comprei na Amazon, tô lendo aqui no meu tablet, tipo, não tenho Kindle, mas tá R$25 na loja virtual da Amazon. Eu recomendo. Se você é fã de Metal Gear, eu recomendo. Mas se você tipo quiser, eu quero um tratamento intensivo assim da franquia, eu recomendo que você jogue os jogos. Principalmente se você tiver um PlayStation 3, que você joga a franquia inteira de uma vez. Gostoso demais. Gostoso demais, joga Metal Gear, gostoso demais. E outra recomendação, infelizmente eu não tenho 3 livros, eu só tenho 2. E esse aqui eu vou passar só por cima, que uma coisa que eu não gosto de literatura de jogos é que eu não gosto de novelizações. Tamo junto, hein? Nossa, eu vi pouquíssimas boas, hein? Sim, porque jogos são uma mídia tão particular que eu sinto que você perde muito da experiência dos jogos quando você faz uma novelização. Tipo, eu tenho o livro do Resident Evil, eu tenho a Conspiração Umbrella que eu ainda preciso ler, mas porque eu gosto de Resident Evil. Eu tenho os quadrinhos do Metal Gear, mas também porque eu gosto de Metal Gear. Então eu sempre acabo preferindo essas produções literárias de jogos mais sobre a história por trás do making of, como é o Kojima Code. E eu também gosto daqueles que fazem uma leitura mais acadêmica, uma leitura um pouco mais técnica. Tanto que eu tenho uma formação em design de games e eu tive muito contato com artigos e tudo mais, publicações. Mas eu vou recomendar uma leitura que talvez é um ponto de entrada para quem gosta, para quem quer entrar nessa questão de estudar jogos, design de games, que é o Level Up do Scott Rogers. Ele é uma leitura muito simples, é um livro relativamente grande, está em português. Para compensar o Kojima Code, esse aqui está em português. Aí sim. E daí ele fala do processo do beabá da produção de jogos. Ele fala desde as coisas mais simples sobre gêneros de jogos, até a questão de, por exemplo, como funciona a ergonomia da mão no controle. Quais são os dedos que você pode pensar para as funções mais importantes? O dedão, o mindinho. O mindinho não é recomendado porque raramente você tem um controle que você usa o mindinho. Então ele aborda muito o beabá de vários aspectos da produção dos jogos. Desde como funciona a HUD de um menu de pausa, qual que seria a melhor versão, como seria vários exemplos de você fazer uma barra de HP, dependendo do contexto, dependendo do tipo de jogo. Foi um livro de cabeceira meu que eu usei bastante para minha produção do TCC, também para a produção de outros artigos dentro da faculdade. E eu gosto muito porque ele é muito didático. Ele faz de uma maneira que seja muito digerível, assim. E daí eu recomendo esse. Em que nível que é esse livro, assim? É pra quem ainda tá querendo saber um pouquinho mais ou pra galera que já desenvolve? Pra quem você recomendaria, por exemplo, pra algum desenvolvedor que queira aprofundar os conhecimentos ou pra mais inicial, assim? Talvez só se você quiser se relembrar, assim. Mas eu recomendo principalmente pra quem quiser começar. Você que, por exemplo, acabou o colegial, tá pensando ou sei lá, quer fazer uma outra graduação em jogos e você talvez não tenha o gabarito, alguma coisa assim, eu acho que o Level Up é uma ótima maneira de você, tipo, começar, assim, seria o nível 0, assim, o nível 1, bem básico para você ter uma noção de todos os procedimentos. Porque uma coisa que eu percebi quando eu entrei na faculdade é que tem muita coisa que você não presta atenção. Tem coisa tipo fluxo de jogo, é você pensar como tornar do ponto A e B o mais interessante possível, como pensar como o inimigo tem que funcionar, aquele equilíbrio de ele ser desafiador, mas ele também não ser um poste que você tem que ficar batendo até ele cair no chão. Então eu vejo o Level Up como esse nível 0 para essa galera. Eu não vou recomendar para design essa experiência, mas é para essa galera que realmente quer começar, sabe? Que não tem experiência nenhuma. Para fossilizar conceitos também, né? Às vezes a gente esquece, né? Sei lá, você já tá lá na frente e você, putz, cara, mas eu queria aquele negócio que me desse
um resumão, assim, dos conceitos mais importantes, às vezes até pode ser uma boa também, né? Sim, e é isso aí. Também tem a questão do Scott Rogers, ele foi designer de Pac-Man World, e ele também trabalhou na série Maximum, então você não tá lendo só um cara que decidiu falar sobre videogames, é uma pessoa que tem experiência na indústria, é uma pessoa que já trabalhou assim em jogos AAA, então acho que é uma boa pedida para você que quer começar essa indústria vital. Legal. Então fica aí minha dica do Kojima Code, que tá em inglês na Amazon Digital, e Level Up, que tem a versão física que eu tenho aqui em mãos, mas também tem uma versão digital lá na Amazon. Mas eu queria saber o que o nosso convidado, Wagner Waka, tem para falar aqui pra gente sobre o tema. Bom, vamos lá, cara. Um dos livros até que eu tinha comentado aqui, assim, já era o Videogames e Violência, que é uma das minhas leituras recentes aí, das mais legais, né? Assino embaixo aí com o Diogo. Mas eu acho que um livro que é mais mainstream e que eu gostaria de falar aqui é o Blood, Sweat and Pixels, né? Traduzido para o português aí, Sangue, Suor e Pixels, do nosso querido Jason Schreier, agora não mais editor-chefe do Kotaku, né? A gente tá gravando um podcast exatamente no dia em que ele pediu as contas, e então, assim, provavelmente você já sabe para onde ele vai e a gente ainda não. Então, não vou falar qual que é o próximo veículo dele, né? Mas o Jason Schreier, ele é um jornalista que ele ficou conhecido por uma prática da indústria que às vezes é um pouco... as pessoas não entendem um pouco como funciona, porque ele é um jornalista, né? Ele é um jornalista, quando eu enfatizo essa parte, é que ele é um jornalista antes de ser um jornalista de games. Então é um cara que já escreveu para grandes publicações. Agora, nessa semana, ele publicou uma análise sobre a história e a importância de Final Fantasy VII pro New York Times. Então, assim, é um cara com muito gabarito, né? E ele tem uma relação com a indústria, com o jornalismo da indústria, que é exatamente fazer jornalismo. O que eu quero dizer com isso? Ele é o cara que vai e entrevista os desenvolvedores, entrevista as pessoas da indústria e cava pautas que não sejam basicamente falar que um jogo é bom ou é ruim, ou que o jogo vai ser lançado ou não, porque como jornalista desse meio, às vezes a gente vive uma relação meio ambígua entre a publicidade e o jornalismo, né? Então, assim, eu falar que um jogo foi lançado e que ele é bom ou não, é mais publicidade, é mais jornalismo, enfim, né? Esse é um outro debate, assim. E o Jason Schreier, ele vai um pouquinho além e ele traz pautas. Então, assim, ele é um cara muito inteligente. E o que ele faz? Ele pegou e entrevistou um monte de desenvolvedor para contar a história do desenvolvimento de, se não me engano, são 10 jogos, né? O Diablo 3, o Destiny, o Destiny 1, o The Witcher 3, o Halo Wars, o Uncharted 4, Shovel Knight, o Star Wars 1313, na época que ainda era alguma coisa, né? Ainda existia esse jogo. O Stardew Valley também, né? O Stardew Valley, o Pillars of Eternity e o Dragon Age Inquisition. São essas histórias de desenvolvimento que ele conta nesse livro, né? E o que ele fez? Ele conversou com os desenvolvedores que participaram da produção, e é muita gente, cara. Porque, assim, pra cada um dessas produções, ele entrevista, tipo, umas, sei lá, 5, 6 a 10 pessoas, sabe? É muita gente, é muita entrevista, é muito papo, é muito conteúdo. E ele faz meio que no comecinho do livro, assim, meio que um geralzão do que ele viu do que é desenvolver jogo, né? O que envolve o meio de desenvolver jogo, o que significa você juntar uma galera pra fazer um jogo. E disso ele tirou um monte de matéria também que ele fez pra Kotaku, então ele denunciou muito o crunch na indústria, né? Pra quem não sabe, o crunch é a prática de você, lá no finzinho do desenvolvimento, geralmente no finzinho do desenvolvimento, as pessoas vararem noite, ou ficarem até mais tarde, ou ficarem final de semana, trabalhando a fio para entregar o jogo, e isso acaba com a saúde, isso tem toda uma série de consequências para os desenvolvedores e tal, que ele também critica muito mais fora do livro e muito menos aqui nesse livro, né? Não é muito sobre isso. Ele tá traduzido em português. E, Diogo, é muito parecido com o que você contou, viu, cara? Infelizmente, não é uma tradução boa. Ela não chega a pecar, o que eu acho que você falou que peca, assim, em tirar o sentido, mas... Não dá sentido, né? Mas ele causa alguns estranhamentos. Então, assim,
em um momento, quando ele tá falando sobre... Aqui, logo no comecinho, o primeiro é o Pillars of Eternity, né? Então ele tá falando sobre a empresa e tal, a Obsidian, e a gente, né, quem conhece um pouquinho da história da Obsidian sabe que os caras estavam muito perto da falência na hora de fazer o Pillars of Eternity, e eles estavam demitindo um monte de gente. E aí ele fala, uma das entrevistas que ele fez, aí ele falou assim o cara fala assim, né, eu vi o CEO passando e demitindo a galera nas baias, né, nas mesas, e ele falou, e eu não queria, eu só pensava, por favor, não venha ao meu escritório. E eu, caramba, escritório, né? E aí eu vi que na tradução a palavra era office, né? E que no final das contas é tipo, não vem ao meu espaço de trabalho, que poderia ser, não vem pra minha baia, ou não vem na minha mesa, né, algo... Sim, né? no meu cubículo né? também. Não vem aqui, né? Não vem em mim, não vem em mim. O que eu traduziria provavelmente como mesa ou baia, sabe? Que a gente não usa, né? Essa palavra office como um espaço individual, né? A gente usa o escritório como espaço coletivo. Enfim, né? Detalhes. Mas tem algumas coisas de quem não é da indústria, ou não é do meio, ou não conhece. Por exemplo, ele usa a expressão, quando eu fui pra conferência E3, que é um negócio que a gente não usa, né? A gente fala, quando eu fui pra E3, ou quando eu vi a E3, né? E em inglês se usa E3 Conference, pode ser utilizado, né? A gente não usa esse tipo de palavra e tal. São detalhes, assim, que você percebe que é uma tradução de quem não conhece e uma tradução que poderia ter um gostinho melhor, sabe? Causa estranhamento. Não tá habituado, né? É. Não tá habituado, às vezes, aos termos, né, que se usa pro videogame. Sim. E tem algumas palavrinhas, assim, que, como essa do Office, que é um erro de tradução mesmo. Não é nem de tradução do meio, sabe? Mas tudo bem. Acho que não mata o livro de jeito nenhum. E é um livro, cara, que ensina, assim, basicamente duas coisas pra gente, né? Eu saí desse livro com um carinho um pouco maior pro desenvolvedor, sabe? Eu acho isso importante. No final das contas, de você lembrar que por trás dos jogos tem muita gente, né? Geralmente tem muita gente que por muitos motivos diferentes e por muitas vezes sofre muito pra fazer esses jogos sair e existir da forma como ele chega ao mercado, e que dá uma diferença pra você criticar o jogo, né? Ou simplesmente falar, puta, esse jogo é uma merda, né? Eu diria que é a diferença de você criticar sabe, você votar em alguém no BBB e o pessoal no MasterChef ter que falar mal do prato olhando no olho de quem fez aquele prato, sabe? Sim. É diferente, né? Você conhece agora o sofrimento do cara que fez aquele jogo pra você agora criticar dessa forma. E de um certo modo, assim, você também, a hora que você aprende como a roda gira, né, como o pão é feito e tal, você começa a entender as limitações, o que dá pra fazer, né, e o que é proposto. E aí até é um jeito que eu acho, é uma filosofia de análise de jogo, né, de análise de produto que eu tenho comigo, e eu acho que a gente tem bastante lá no Canaltech e no bônus também, que é a gente não analisa o jogo pelo que ele é em si, mas pela proposta do desenvolvedor, né? Então, assim, se o cara queria fazer um jogo AAA super realista, com mega cinematográfico, e você olha o gráfico não tá bom, ok, isso é uma falha. Mas se o cara, ele queria fazer um jogo limitado assim, com uma estética que não é tão realista e que, sabe, essa limitação faz parte do design, e a gente considera um pouquinho menos, sabe? Assim, você é um pouco mais... Você leva em conta muito mais a intenção, né? O cara queria partir do ponto A ao ponto B, ele conseguiu fazer isso? Ok, esse aqui eu acho que é um jogo bem desenvolvido, né? Ele queria partir do ponto A ao ponto B, virou C? Bom, a gente tem erros aqui, entendeu? E eu acho que esse livro é muito sobre isso, e ele ensina que o videogame, o desenvolvimento de jogos, ele tem uma particularidade que é a tal da iteração, né? Sem o N, né? Não é interação, é iteração. Que é o ato de você ter que repensar aquilo, né? De você testar ideias. Então, o que ele fala, né? O que é iteração? É você, beleza, eu vou fazer um jogo de corrida, né? Vamos pensar, um jogo de corrida que também é futebol. Tá. Então vamos testar se essa ideia funciona? Tá, e se essa ideia funciona com uma bola pequena? Ah, não funciona com a bola pequena. Só que para você fazer esse teste da bola pequena, você demora 3 semanas, né?
E aí você fala, beleza, então 3 semanas a gente vai fazer o jogo da bola aqui, de carro da bola. Depois de 3 semanas vai ser mais uma semana de testes e depois a gente vai lançar o jogo. Beleza, a gente lançou o jogo em 1 mês, vamos pensar assim, né? É bem simplista. Beleza, você fez o jogo, testou, é uma merda fazer com a bola pequena? Bom, você não vai lançar daqui 1 semana, você vai ter que repensar agora com a bola grande. Então é mais 2 semanas fazendo a bola ficar grande, mais 1 semana de teste. Então o teu jogo que era para ser lançado agora, não vai ser lançado daqui, né, 1 mês, ou seja, a data que você pensou passou para 2 anos, né? E eu acho que passou para tipo, o dobro da data inicial, né? E isso é muito importante para você entender, tipo, por que as empresas adiam jogos, por que as empresas demoram tanto para falar qual que é a data de publicação de um jogo, né? Elas apresentam um jogo e, sei lá, vai sair em 2022, né? Mas por que não é 3 de maio de 2022? Porque os caras realmente eles não sabem se a ideia que eles estão propondo vai estar pronta em 3 de maio de 2022, né? E tudo bem, eu acho que é da indústria, assim, é meio pra gente perder um pouco desse mimo, sabe? Dessa crítica de... Cara, entende como o negócio é feito pra você ser menos mimado também, né? Eu quero meu jogo pro ano que vem, por que me mostraram? Porque a empresa precisa disso, ela precisa testar como o público reage àquela ideia, como a indústria reage àquela ideia, como as pessoas testam aquela ideia pra depois que aquilo chegar, né? Como um produto final, e isso é muito difícil, né? E isso traz como você mesmo diz, isso traz meio que uma apreciação pelo trabalho que as pessoas fazem e faz você ter essa noção de que não é só você escrever 3 linhas de código, modelar uma pedra e pronto. Ctrl-Alt pronto, semana né? que vem. Sim, é um trabalho muito árduo e não... Você tá falando do livro, mas eu posso citar o exemplo também daquele documentário Raising Kratos, Putz, cara. que é incrivelmente sincero na questão de que eles tiveram muitos problemas na produção do jogo. E eles foram francos, por exemplo, esse jogo não vai estar pronto na época. E mostra também como a gente vive num mundo de ilusões na questão de consumidor. Porque o trailer do God of War foi lançado numa época em que eles não tinham noção nenhuma de como o jogo ia sair. Sim. Tipo, eles é uma maneira meio rude de falar que eles maquiaram, mas eles disfarçaram todos os problemas que eles estavam enfrentando naquele trailer. Tem um outro documentário, por exemplo, que fala da produção do Eternal, que eles falam que a primeira demo, eles estavam jogando da maneira que eles gostariam que o jogador jogasse, mas que eles tinham noção de que tinham muitos problemas, que o jogo não estava da maneira que eles queriam. Então isso dá uma noção de que a produção de jogos nem sempre dá certo. E se, por exemplo, eu falei de 2 exemplos que o jogo saiu muito bem. God of War foi um ótimo jogo, do Eternal eu já cansei de falar aqui no NGP que é um puta jogo, mas eu acho que, por exemplo, no livro ele cita o Star Wars 1313, né, que é um jogo que não saiu. E daí provavelmente tinham pessoas, tinha aquela menina do Uncharted, não tinha a Amy Hennig? Tinha, a Amy Hennig tava, sim, ela era a principal escritora, né, do jogo e tal. Sim, e você tem equipes que são muito talentosas, né? E às vezes o resultado não sai tão bem. Então, nem sempre o talento, o gabarito das pessoas reflete num jogo bom. E só porque o jogo sai abaixo do esperado não quer dizer que a equipe seja ruim e tudo mais. Então, existe é muito mais complexo do que a gente vê. É muito mais do que trailer bonitinho da E3, sabe? Ele deixa a produção de jogos muito íntima, sabe? Você vê ali as vísceras do sacrifício que é fazer o jogo. E eu acho curioso que todas as empresas, elas meio que sofrem iguais, sabe? Você pega, não empresa, às vezes até desenvolvedores pequenos, até únicos, né? Porque o desenvolvedor por exemplo, do Stardew Valley, ele sofreu horrores para poder publicar o jogo, era ele sozinho, né? E você viu o sacrifício que ele fazia que ele tinha para poder publicar aquele jogo. Aí você pega uma outra escala, uma Naughty Dog, por exemplo, também com um baita sacrifício, fazendo crunch, né, para poder publicar o Uncharted 4. E eu acho que e o The Last of Us 2? Isso é curioso. Que agora, né, não tem nem prazo, né? Acredito que a quarentena, obviamente, ela afetou todas as empresas no modo geral.
Mas será que realmente ele teria um prazo certinho? De acordo com o Jason Schreier, né, já falando aqui de novo, ele conversou com o pessoal e falou que tá pronto, sabe? O The Last of Us não é muito esse caso, é mais um caso de distribuição mesmo e tal. Mas até voltando aqui ao Sanctuary Pixels, uma outra coisa que ele mostra é isso também, assim, né? Que é um ponto em comum é a questão do crunch, né? Do quanto é sofrido. E até essa história do cara do Stardew Valley, esqueci o nome dele. Assim, cara, é uma história muito triste a hora que você começa a ver, assim, porque é um cara que começou a fazer um jogo que tava muito legal. E todo mundo falava pra ele que tava muito legal. E a esposa dele falou, não, beleza, eu seguro as pontas. E aí o cara perdeu o outro emprego que ele tinha. Ele morou com a esposa no sótão e tal. Aí a esposa dele conseguiu melhorar o emprego e conseguiu ir. E assim, que mulher, cara. Ela deu uma força absurda, não, né, cara? Ela deu uma força danada. Que mulher, cara. A mulher falou assim, não, beleza, tu vai ficar 5 anos aí. Não, na verdade não 5 anos, mas assim, todo mundo chegava pra ele e falava, cara, e aí, quando vai lançar ele? Ainda não tá pronto. E ainda não tá pronto. E quando vai lançar? Ainda não tá pronto. E assim, cara, eu acho que por mais, assim, bonito que é a história, né, que a esposa dele conta e tudo mais, deve ter rolado uns momentos em que ela falou, cara, e aí, sabe? Porque não é possível, porque essa mulher é um anjo, cara, sabe? O cara passou, se não me engano, 5 anos nessa de tá lá e tal, e ele teve momentos depressivos, assim, de querer apagar tudo. E aí eu junto isso àquela série que eu acho que tem até na Netflix, o Indie Game The Movie, né? Que também mostra os desenvolvimentos de uma galera, tipo do Jonathan Blow, né? Do pessoal do Fez, e enfim. E, cara, no final das contas, tem uma galera lá que você vê que o pessoal não tá legal, assim. Não tá legal psicologicamente, fisicamente. E, às vezes, também, por conta disso, eu me pego pensando assim, ok, vale realmente a pena, sabe? É uma pergunta que eu me faço constantemente, assim, a hora que eu penso num The Last of Us ou num Red Dead Redemption 2 e alguns jogos maiores, assim, que a gente sabe que tem crunches e ouve esses relatos, assim, e são relatos muito tristes, cara, muito de, assim, cara, eu não vejo minha família, eu conheço muita gente que foi parar no hospital, não tem suporte, ou quando tem, né, a empresa diz que não estimula o crunch, mas existe toda uma cultura para que o crunch seja autoestimulável ali, né? Seja uma cultura do crunch, né? Não precisa ser algo imposto, mas existe uma cultura de que se você não tá trabalhando 18 horas por dia, você é um mau funcionário. E outra coisa, assim, também modelos de como o negócio é feito. Então, assim, o cara fala, pô, eu até posso trabalhar as minhas horas, mas eu sei que se eu não entregar esse design, o cara que vai animar esse design não pode fazer o trampo dele porque eu não entreguei. Então eu sou estimulado a entregar porque pro cara poder, o cara que vai ficar, né, mais tarde, enfim. São vários debates, óbvios, mas assim, é um livro importante pra colocar essas coisas na conta, sabe? Eu acho que até é importante quando a gente vai falar sobre analisar um jogo, colocar como ele foi feito, também eu acho que é importante, sabe? Dizer assim que, cara, esse jogo aqui é muito perfeito, mas ele custou a vida de muita gente, né? E até que ponto o bom ele não é melhor que o ótimo, né? Eu fico pensando assim, porque ver o momento de sucesso das pessoas, de novo, né? A entrevista da esposa do cara, pode ser que agora que os dois são milionários por causa do jogo, ela dizer que falou, não, eu sempre apoiei, ele, né, achava, ele era talentoso, eu vi o talento nele. E aí, tipo, ok, né, em retrospecto, é muito fácil você falar, né, é muito fácil a gente voltar no tempo e investir no Steve Jobs, mas até que ponto, né, esse sofrimento realmente valeu a pena pro sucesso que Stardew Valley teve e outros jogos tiveram aqui, assim. É um livro muito bom pra gente pensar isso e eu acho muito necessário. Eu acho que o trabalho do Jason Schreier num total, assim, se você não acompanha no Twitter e tal, vale muito a pena, sabe? Muito a pena. O pessoal gosta muito de Jason Schreier porque ele também vira e mexe e dá umas diquinhas de informações antecipadas
Mas eu acho que o principal trabalho dele é esse, de denunciar o crunch da indústria, de levantar esse debate do quão importante e o quão insustentável é a indústria de videogames, o quanto a gente tá chegando no limite do aceitável de querer gráficos e, sabe, os jogos mais incríveis do mundo, a revelia de pessoas sofrendo e trabalhando, sabe, perdendo a saúde pra entregar isso pra gente. Então acho que é um livro muito importante, assim. Eu acho um ponto interessante no livro, porque a gente pensa, eles estão trabalhando tanto, obviamente que o objetivo lá é lançar, né? Mas eles usam a E3 como uma espécie de termômetro e uma espécie de válvula também de ficarem contentes quando as pessoas olham o jogo deles, que eles estão se sacrificando tanto, é aplaudido, todo mundo fica pirado naquele jogo, né? Então eles olham, olha só esse público louco num jogo que eu tô fazendo, né? É uma espécie de alívio e de sensação de que tá fazendo um trabalho, mesmo muito sacrificante, ele tá vendo a alegria naqueles jogadores ali, os próprios funcionários, eles se empolgam, né, de certa forma com isso. Aí me faz pensar também que agora que a gente está cada vez mais a E3 perdendo um pouco mais da força, da importância e tal, como que seria esse tipo de... onde eles iriam encontrar esse incentivo, sabe? Agora que, né, esses eventos não estão tão grandiosos como eram antigamente. Sim, ou também, cara, assim, o que ele mostra também é que as empresas gastam muita grana, muito empenho, muito... né, também tem o crunch da E3, né? Tem a ideia de, cara, vamos fazer o negócio porque a E3, diferente do lançamento do jogo, muitas vezes ela tem data, né? Ela não pode ser atrasada, como, né, a gente tem visto aí, dá problemas, né? Então, também é um outro problema pra indústria e tudo mais. E se vocês me permitem, eu só queria deixar mais uma indicaçãozinha aqui, pequenininha, rápida. Por favor. Que é um livro chamado Gaming at the Edge, né, o jogo jogo para escanteio, vamos assim dizer, né, o jogo, né, no cantinho, sei lá, jogo encurralado, vamos dizer. Que ele é um livro da Adrienne Shawn, que é uma pesquisadora acadêmica voltada para o universo de games, e ela discute basicamente a produção, né, da mídia do videogame enquanto representatividade para pro meio LGBT, que é mais e tal. E ela também, né, como uma pessoa que participa, né, da comunidade, enfim, LGBT, como uma LGBT, ela discute acho que um negócio muito importante que eu vou só passar por aqui, até porque eu sei que eu não sou, né, eu não sou LGBT, então também eu não sou a pessoa que tem que ter a voz nesse sentido, mas eu só quero indicar o livro, então, né? Mas ela levanta uma questão muito interessante, que é só ter, né, um personagem LGBT nesse jogo é suficiente, o quanto, né, isso é necessário, e eu acho que ela discute isso muito bem, pelo menos pra mim, como uma pessoa de fora, né, que não participa, não tem o conhecimento que ela tem e tudo mais, é muito rico, sabe? Então ela sempre se discute, beleza, agora eu tenho essa personagem aqui nesse jogo que é LGBT e isso, o que é isso, né? Até onde isso significa alguma coisa e até onde isso seria melhor que isso significasse mais ou que a empresa fizesse mais, né? Então é um livro lindo, assim, um livro incrível e no mesmo nível do Salah Khaled, assim, ela vai buscando, né, o que é representatividade, o que é signo, significante, significado, todos esses conceitos, e ela vai falando, sabe, ele é mais denso, mais pesado, então, mas ela vai falando o que eu entendo como representatividade aqui, o que eu represento como interatividade, o que eu represento, né, o que eu entendo como esses conceitos. Ela é bem, assim, ela se propõe a ser muito, muito técnica nesse sentido, porque ela sabe que, como uma acadêmica, e principalmente como acadêmico falando sobre questões de LGBT em games, ela não pode pisar muito fora da linha, né? Então ela é muito cuidadosa nesse sentido. E é um livro incrível, chama Gaming at the Edge, né? Edge de canto, né? De esquina, enfim, da Adrienne Shawn. Só ressaltando que ele tá na Amazon, ele tá no Kindle, você consegue comprar ele agora, na hora que quiser.
Interessante. Gostei. Mas eu acho que ele também tá nessa faixa de preço aí carinho, viu? Pelo menos eu... Ele tá 77 aqui. 77? E, assim, às vezes dá pra achar uma promoção, alguma coisa assim, né? O físico tá louco. eu acho que é o físico. É que eu tenho... O que eu tenho dele é físico. Eu vou te dizer assim, ó. Eu também sou um grande adepto dos Kindle, do livro olha digital. Que satisfação. A trinca, olha a trinca, que bonito. Mas eu tenho outro problema também, que eu gosto muito do livro na mão, porque eu rabisco todos, sabe? Eu sou o cara que rabisca livro, sabe? Então eu gosto de ler com livro, com caneta ali, marcando os momentos que eu acho que vale rememorar depois, assim. Meus livros são tudo rabiscados. Nossa, eu ouvi o Diogo tendo um derrame ouvindo isso. Você rabisca também? Não é da maneira do Kindle. Eu tenho um seletor ali, consigo destacar ali as imagens, os textos e tal, e depois eu consigo pegar tudo, né? Não, é bom, é incrível. Mas mas é um livro bom, assim, é um pouco caro, confesso, né, R$70 aí, mas vale a pena. E o problema é que ele só tá em inglês, né, eu ainda não tenho a versão em português, e ele é um livro um pouco denso, assim. Tem muito... Como a linguagem é acadêmica e ela tenta explicar muitos conceitos, né? Às vezes é bom. Talvez seja até bom ler com o Kindle, que aí, ó, vou colocar aqui outra qualidade do Kindle, que você já tem ali a definição das palavras, né? Tudo, se você segurar ali, ele já te mostra, dependendo do... o livro dela, eu sei que tem isso, porque também eu já vi ele no Kindle. Ele tem aquele efeito que você pode colocar aqui, as palavras mais difíceis, entre aspas, né? Ele já coloca a tradução pra você por cima pequenininho, assim, pra ajudar, ou pelo menos a definição pra você da palavra pequenininho, pra você já saber um pouquinho do que ela tá falando, e isso facilita também a leitura. Mas é uma leitura pesada em inglês, então já deixo aí indicado também. Isso aí, tô muito orgulhoso do nosso cubinho do livro, na estreia do nosso cubo do livro. Muito bom. Bons livros, boas indicações, sim. A pessoa que tá aqui querendo, né, aproveitar essa quarentena, esse isolamento aí pra tirar uns livros aí né, dar uma lida boa nos livros de games, tem muita coisa, boas indicações aí pra consumir. Mas então, gente, fica aí essas recomendações de livro. Tem para todos os gostos, tem aqueles mais técnicos, tem aqueles que contam mais a história por trás das produções dos jogos, tem até uma indicação de novelização ali. Então tem para gregos e troianos. Sim. Mas eu queria principalmente agradecer a presença do Wagner Waka por vir aqui discutir com a gente sobre livros e tudo mais. Muito obrigado por dedicar o seu tempo para conversar aqui com a gente. Que isso, um orgulho, cara, assim... E eu esqueci de falar isso no começo do podcast, olha que vergonha. Eu não sei se vocês sabem, mas agora faz tempo que eu não piso a sala de aula, parei com essa vida, mas por muito tempo fui professor de literatura. Devia ter falado isso no começo do podcast, né? Caraca! Mas, então assim, pra mim falar de livro, falar de... né, não tem muito literatura como, né, a gente ensina na sala de aula aqui, mas é sempre gostoso e poder falar um pouquinho disso, que também é uma outra paixão minha, assim. Então, fiquei bem feliz e, quero outro convite, hein? Já, vamos marcar isso aí que eu quero voltar mais vezes. Cheguei. Não, portas abertas. Você e o pessoal do Bonus Stage são todos muito bem-vindos aqui. Valeu, pode chamar que a gente vem sim, cara. Wagner, você tem algum jabá, alguma coisa que você gostaria de divulgar aí pro pessoal da NGP? Bom, já que você levantou essa bola aí, né, cara, do pessoal do Bonus Stage, queria convidar o pessoal, vocês que gostam, né, desse universo de games. Na verdade, a gente fala um pouquinho mais amplo sobre cultura pop em geral. Lá no Bonus Stage, a gente tá com 2 podcasts, né, que é o Bonus Cast, que é um podcast que a gente discute temas, por vezes traz especialistas, né. A gente tenta fazer um assunto um pouco mais denso, né? Pode ser até mais leve, mais denso sobre algum assunto da indústria dos games, né? Do cinema, quadrinhos, enfim, da cultura pop em geral. Programa sim, programa não, também a gente faz algumas indicações aí nesse momento importante de quarentena. E agora a gente estreou, já faz aí mais de um mês, por aí, o nosso Olhadinha, que é um podcast mais rápido, assim, que, né, pra gente matar que a gente brinca, né, que é exatamente uma olhadinha. A ideia nem é que a gente zere um jogo ou
leia o livro inteiro. Filme, beleza, né? Você começou a assistir um filme, você já termina, pelo amor de Deus, não vai parar no meio pra gravar um programa. Mas uma série, você assistiu lá os 3 primeiros capítulos e tal, a gente vai pro podcast dar um quick review, sabe? Só uma olhadinha, que é pra gente conseguir contar pro pessoal já nos primeiros dias aí de lançamento se vale a pena ou não dar uma chance pra uma determinada obra. Então a gente já falou do Resident Evil Remake, né? O 3 Remake, Final Fantasy tá lá também, né? Tem Dandara, tem vários olhadinhas já publicados aí dos últimos lançamentos. É isso. Do Doom Eternal também, eu ouvi. Doom Eternal. Também já fizemos. Tá, tamo que tá saindo, a gente tá colocando lá, cara. Mas é isso aí. Também ouçam o último episódio de vocês do Bônus Cast, foi aquele sobre o isolamento também, que vocês chamaram até um especialista pra conversar sobre, né? Eu ainda preciso ouvir, mas tem uma galera que tá falando que foi um ótimo episódio, né? Cara, assim, eu acho que esse episódio a gente fugiu um pouco do tema da indústria para falar sobre saúde mental, né? Então a gente convidou o Claudio Godoy, que ele é especialista, ele é psicólogo, ele é psiquiatra e é especialista em ansiedade. E também ele trabalha com equipes de esportes, né? Segurando assim pra manter aí a sanidade dos jogadores de esportes. Então é um cara do meio dos games que entende muito de ansiedade. Então a gente foi tirando os mitos assim acordar e trocar de roupa já ajuda, né? Por que a gente se sente tão ansioso nesse momento de quarentena e o que a gente pode fazer pra ajudar ou não. Então acho que é um podcast bem leve, na verdade, que pra gente poder ajudar, né, cara? O pessoal que tá em casa e se sentindo meio angustiado a falar, pô, você não tá sozinho e vamos lá que vai passar, a gente vai melhorar, né? Então acho que tem que também manter essa bola lá em cima nesse momento importante. É isso aí, gente. Escutem lá o Bônus Cast, consumam aí o conteúdo do Bônus Stage, toda essa galera da podosfera que a gente convida, vão atrás do conteúdo deles também. Show, valeu. Mas, Diogo, Diga. onde o pessoal pode encontrar o New Game Plus nas redes sociais? Então, pessoal, caso vocês queiram achar-nos nas redes sociais, vocês encontram a gente lá no Facebook, facebook.com/NGamePlus. Ou então, se você quiser achar a gente lá no Twitter, a gente está lá no twitter.com/NGamePlus. Ou então você vai lá na barra de busca, né? Bota lá @NGamePlus, a gente está lá também. E mais importante, a gente está lá no YouTube, youtube.com/NGamePlus. A gente tem live, gameplay, tem jogos lá quase todo dia. O Demartini tá lá fazendo live quase todo dia. E não se esqueça, torne-se um inscrito. E por favor, um patrocinador também, que isso ajuda pra caramba, faz o canal crescer e tudo mais. Isso aí, sendo patrocinador, vocês têm direito a um grupo do Telegram exclusivo, que eu, o Demartini, mas toda uma galera muito legal, a gente conversa bastante por lá. Vocês participam de sorteios exclusivos de keys de jogos, de Game Pass, em sorteios em que todo mundo pode participar. Quem é patrocinador tem mais chance de ganhar. E acho que o grande chamariz é que mensalmente 2 pessoas são sorteadas nesse grupo para escolher o que o Demartini vai jogar. Aliás, recentemente teve Devil May Cry 5, né? Uma pessoa lá dos patrocinadores escolheu Devil May Cry 5. Ótima escolha, aliás. E foi um dos últimos, né? Isso. Então é isso aí. Se você quiser fazer parte aí desse grupinho super legal e super divertido, torne-se um patrocinador. Eu tô quase entrando só pra fazer o Demartini jogar os jogos que eu sei que ele odeia. Porque... tem gente que só faz isso. Depois eu coloco lá no Twitter algumas dicas de jogo que eu sei que ele odeia pra galera pedir pra ele. É isso aí. Com essa recomendação do Ragnarok, a gente encerra mais um New Game Pocket. Fiquem bem, lavem as mãos e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.